Olá pessoal, professora Paula falando. Hoje nós vamos ter uma aula sobre métodos contraceptivos, tá? Vamos lá. Então, os métodos contraceptivos, eles são classificados em métodos anticoncepcionais de barreira, métodos anticoncepcionais comportamentais, métodos anticoncepcionais hormonais, métodos anticoncepcionais cirúrgicos, e método anticoncepcional intrauterino, certo? Então vamos lá, vou explicar um por um para vocês entenderem. Então, primeiro método anticoncepcional é o método de barreira. E quem vai fazer parte desse grupo? A camisinha masculina, tá aqui na minha mão, e tá aí também no desenho, na imagem, né? Camisinha feminina, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. E tem o diafragma, tem uma imagem aí embaixo, tá? Por que a gente fala de barreira? Porque exatamente esses métodos, eles vão impedir que o espermatozoide siga o seu curso normal. Então, o espermatozoide, né, o sêmen do homem vai ficar aprisionado em algum local, né? Ou na camisinha masculina, ou na feminina, ou no diafragma. Então, ele vai impedir mesmo o deslocamento natural do espermatozoide pelo sistema reprodutor feminino. Por isso que eu chamo de método de barreira, tá? Primeiro método é a camisinha masculina, como vocês estão vendo aí. Então, quem é que vai utilizar? É o homem, né? Então, o homem, ele vai durante a relação sexual, o pênis do homem vai ficar ereto, e aí vai ser colocada então essa camisinha, né, que é de látex, vai envolver todo o pênis do homem, e quando o homem ejacular, o sêmen vai ficar aprisionado dentro dessa camisinha. Como que é a forma correta de usar a camisinha? Então, você tá lá no momento love, você vai abrir a camisinha com calma, não vai abrir com a boca, rasgar, que senão você pode estragar a camisinha que você tem. Vai que você tem uma só, né? Aí rasgou, já era, né? Então, cuidado. Então, vai abrir com cuidado, tirou a camisinha, aí você vai fazer um teste. Como é que você tem que fazer? Você tem que segurar a ponta da camisinha. Por quê? Porque não pode ter ar aqui dentro, porque senão na hora da ejaculação, o sêmen junto com esse ar pode fazer com que essa camisinha estoure. Então ela não pode ter ar aqui nessa parte de cima. Então coloca, segura com os dedos aqui em cima para que não tenha ar nessa parte. Você vai envolver então o pênis aqui, vai descendo a camisinha até a base do pênis, certo? Teve a relação sexual, terminou a relação sexual, você vai retirar a camisinha, né? Dá um nozinho para não escapar o sêmen e vai descartar. Ela é descartável, você usa uma vez só e depois, se tiver outra relação, vai pegar outra camisinha, certo? A outra camisinha é a camisinha feminina, tá? Camisinha feminina, método de barreira, mesma coisa. Só quem vai usar? A mulher. E ela é um pouquinho diferente, ela parece um saquinho também, tá? Não é um método muito divulgado entre as brasileiras, eu acho que deveria ser mais divulgado, né? As mulheres deveriam se apropriar mais desse método, né? O mais comum, e eu acho que na verdade a camisinha masculina ela é mais utilizada por ela ser mais simples, né? A colocação. Então vamos lá, camisinha feminina, mesma coisa, vai abrir o pacotinho com cuidado. Então, rasgou o pacote, tem até uma instrução aqui, ó, abra aqui, rasgue aqui. Então, você com cuidado, rasgou, vai retirar a camisinha, certo? Ela tem um aspecto diferente, não sei se vocês estão conseguindo ver, acho que sim, né? Ela tem um anel dentro dela, um anel de borracha, tá vendo?
Parece um saquinho mesmo. Olha a imagem de baixo aí, tá mais nítida, ó. Vou até tirar o anel que tem dentro dela para vocês verem. É um anel, ó, de silicone. Ele é molinho, tá? Qual é a função desse anel aqui? Essa camisinha, ela vai ser colocada internamente na vagina da mulher. Esse anel tem a função de fixar a camisinha lá dentro, para que não fique saindo. Porque se fosse só esse saquinho, a mulher colocaria e conforme ela tiver relação sexual, isso aqui ia sair. Então, esse anel fica lá dentro justamente para segurar a camisinha lá dentro. Então, vou colocar de volta para vocês verem. Então, como que a mulher vai fazer a colocação disso daqui? Ela vai pegar esse anel interno e vai fazer como se fosse um 8, assim, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem muito bem. E aí, ela vai introduzir na vagina. Só essa parte aqui que vai ficar externo, certo? Então, aí o homem vai introduzir o pênis, eles vão ter a relação sexual. Terminou a relação sexual, a mulher vai puxar com cuidado, o sêmen vai estar aqui dentro. Ela vai também dar um nó e descartar, vai jogar fora. Não pode reutilizar. Ai, professora, eu não posso lavar e usar de novo? Não, não pode. É descartável também, tá? A desvantagem dessa camisinha é que ela pode, assim, ela não é tão simples de se colocar, a pessoa precisa treinar, né, essa colocação. E também ela tem uma cara mais feia, né? Então, acho que as pessoas não, principalmente aqui no Brasil, não, assim, não pegou muito essa moda. A camisinha masculina acaba sendo a mais utilizada porque é mais barata e também mais simples a colocação, né? Então é isso, tá? Fosse na sala de aula normal, eu ia passar para vocês verem, né? Vocês iam ter toda aquela emoção, né, de pegar na camisinha, mas na distância é assim, tá? Fazendo aí o que eu posso, gente. E o outro método que eu falei para vocês é o diafragma. O diafragma assim, ele também é um método de barreira, só que ele só vai ser apenas ele é introduzido na vagina da mulher, então ele é introduzido bem no fundo da vagina. E aí, assim, quando o homem e a mulher têm a relação sexual, o homem vai eliminar o esperma ali dentro da vagina, só que como tem essa barreira, o espermatozoide não segue o seu curso. E aí não tem a gravidez. No entanto, esse diafragma, ele precisa ser assim do tamanho exato, ele precisa ser feito, né? E tem que ter o tamanho certo da vagina da mulher, cada vagina tem um diâmetro. E a mulher usa esse diafragma, ela passa um produto que se chama espermicida. Que esse espermicida ele vai matar os espermatozoides, então é uma proteção a mais, tá? Só que o diafragma ele não protege contra as doenças, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Já a camisinha masculina e a feminina protegem, tá? Na verdade, são os melhores métodos. Professora, posso usar os dois, a camisinha masculina, meu parceiro pode usar a camisinha masculina e eu usar a feminina para aumentar a proteção? Não pode, porque o atrito entre as duas camisinhas pode fazer com que elas se rasguem. E aí, na verdade, você não vai se proteger, você vai se colocar em risco. Então, não deve fazer isso. Então, você vai optar ou pelo uso da camisinha masculina ou pela camisinha feminina, ou um ou outro, certo? Professora, posso usar o diafragma e uma das camisinhas? Aí pode, que aí você tá aumentando, né, a probabilidade de não engravidar e de não ter doenças. Então, por exemplo, o diafragma, ele é um método de barreira, ele vai estar ali. E aí a camisinha também é um método de barreira, só que ela ainda protege ainda mais contra as infecções. Esses dois você pode usar juntos, né? Diafragma e uma das camisinhas. Mas nunca camisinha masculina e feminina ao mesmo tempo. Tudo bem? O diafragma também, depois de um tempo, terminou a relação sexual, você vai retirar esse diafragma, tá? Beleza? Então, vou trocar aqui. O próximo método anticoncepcional, vou mudar meu rosto de lugar para não atrapalhar.
O próximo método é o método anticoncepcional comportamental. Então, isso aqui era muito conhecido na época das nossas avós, bisavós, sei lá, né? Quando o anticoncepcional hormonal não era utilizado. Então, o que, que as nossas avós faziam? Elas utilizavam o método da tabelinha, que é esse primeiro método que eu vou explicar, que é a imagem que está aí em cima. Então, o que, que é isso? Isso é o ciclo menstrual da mulher, tá? E o que, que as nossas avós faziam? Elas mantinham relações sexuais nos dias não férteis. Então, nos dias em que elas provavelmente não estariam férteis, ou seja, não teriam liberado o óvulo, elas mantinham relações sexuais nesses dias. Nos dias férteis, elas não mantinham. E aí era assim que se tentava evitar a gravidez. Só que, no entanto, muitas dessas mulheres erravam esses cálculos ou o próprio corpo, porque assim, como uma professora minha fala, biologia não é matemática, né? Existe aí um cálculo do ciclo menstrual, mas ele não é uma coisa rígida. Cada corpo responde de uma maneira. Então, pode ser que essa ovulação acontecesse antes ou um pouco depois, atrasasse. Então, essas mulheres erravam muito nessas contas. E até por isso que elas tinham muitos filhos, né? 10 filhos, 15 filhos. E então é um método que era utilizado. Não é um método seguro, porque pode dar ruim, como eu mostrei para vocês, a pessoa pode errar no cálculo, não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, assim, é um método muito arriscado, mas que foi muito utilizado no passado. É um segundo método comportamental, mas que também não garante sucesso, é o coito interrompido. Então, o que, que é isso? O casal tá lá tendo a relação sexual e quando o homem percebe que vai ejacular, ele retira o pênis da vagina da mulher e ejacula do lado externo, tá? Só qual é o problema disso? Nem sempre o homem consegue ter essa agilidade de retirar a tempo, né? E assim, tem um líquido que o homem elimina logo no momento quando ele está começando a ficar excitado, que é um líquido que vem da glândula bulbouretral, né? Essa glândula produz uma secreção que limpa ali a uretra, preparando essa uretra para uma ejaculação. Só que o que pode acontecer? Nesse primeiro líquido já pode conter alguns espermatozoides. E aí você, né, acontece a penetração, ainda não teve ejaculação, mas aconteceu a penetração e esse líquido, esse primeiro líquido da glândula bulbouretral já pode ter espermatozoides. Então a pessoa pode correr o risco de ficar grávida. E também tem a questão das doenças, né, sexualmente transmissíveis, das infecções, que também vai correr o risco de pegar uma dessas doenças. Então não é um método seguro o coito interrompido, nem a tabelinha. Mas algumas pessoas utilizam, mas não é seguro, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos falar dos métodos anticoncepcionais hormonais. Então, todos esses métodos que vocês estão vendo, então são as pílulas, os medicamentos injetáveis, o anel intravaginal, esse que vocês estão vendo, o adesivo transdérmico, entre outros, são métodos, né? São medicamentos. São medicamentos o que esses medicamentos vão fazer? Eles vão agir no corpo da mulher e eles vão impedir a ovulação. Então, as mulheres usam esse método para não ter ovulação. Se não tem o óvulo presente ali nas tubas uterinas, não tem como ter uma gravidez. Porque para ter uma gravidez, eu preciso do óvulo e do espermatozoide. Se eu não tenho não tem como ter gravidez. Então, esse método anticoncepcional, ele faz com que a mulher não ovule. Ela não vai liberar o óvulo. Não tendo óvulo, não tem gravidez, tá? Esse é um método muito utilizado pela maioria das mulheres, né?
E o que que acontece aí? Por que que vocês têm tantas diferenças, né? A mulher, ela pode, como que ela pode tomar esse hormônio que vai impedir essa ovulação? Ela pode tomar um comprimido por dia, como vocês veem aí, tem uma cartela de comprimido, ela vai tomar um por dia, e esse comprimido tem o hormônio que impede a ovulação. Só que no caso da pílula, né? O que que pode acontecer? A mulher pode esquecer de tomar, né? Ai, 3 dias sem tomar o remédio. Pô, 3 dias sem tomar o remédio já pode ter acontecido uma ovulação. Então, assim, no caso da pílula, tem que tomar muito regrado. Tem que tomar todo dia, no mesmo horário, certinho, né? Pra não ter o erro. Pra não ter erro. Desculpe, eu falando tudo errado. A gente vê também as medicações injetáveis, que são os hormônios, que aí a mulher pode ir lá, ou ela toma uma vez por mês, ela vai na farmácia, compra, aí o farmacêutico aplica. Aí, assim, é uma vez por mês, ela não precisa ficar tomando todo dia, tem essa vantagem. Tem alguns injetáveis que a mulher fica até 3 meses sem precisar tomar novamente. Aí depende de cada mulher, né? E também tem efeitos colaterais, então às vezes pode dar inchaço, aumento de peso. Então, cada tipo de hormônio, né? Cada formulação, então a pílula, o injetável, o anel, ele tem um efeito colateral, que aí cada mulher tem que pesar e ver se dá certo ou não. Por isso, tantos métodos, né? O anel intravaginal, que é esse aqui, bem do lado da minha cara aqui, é um anel que a mulher coloca internamente, acho que na imagem de cima, isso, na imagem de cima dá para vocês verem, ó. Ela coloca dentro da vagina, e esse anel, ele é muito parecido com esse que eu mostrei da camisinha feminina. E ele fica lá na vagina da mulher durante o mês, né? Durante 3 ou 4 semanas. E esse anel, ele vai soltando os hormônios ali dentro. E aí, esse hormônio impede a ovulação. Quando dá essas 3 ou 4 semanas, a mulher retira o anel, aí acontece a menstruação, tal, terminou a menstruação, ela compra outro e introduz novamente. Né? Esse tipo de medicação, ela é ideal para pessoas que têm problema de refluxo, que não podem tomar a pílula, porque nem todo mundo pode tomar a pílula. Por exemplo, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que é a redução de estômago, elas não podem tomar a pílula, porque elas não têm uma absorção ideal. Então, a pílula não vai fazer efeito para essa pessoa. Então, ou essa pessoa que fez bariátrica, ou ela usa o anel, ou ela usa o injetável, ou ela pode usar também o adesivo que vocês estão vendo aí na imagem. Então, esse adesivo, ele vai soltando o hormônio na pele da mulher. Esse hormônio cai na corrente sanguínea e acaba impedindo a ovulação, tá? Então, assim, os métodos anticoncepcionais hormonais são os mais utilizados pelas mulheres hoje em dia, tá? Lembrando que esses métodos, eles só impedem a gravidez, não impedem as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, para você utilizar esse método, você precisa ter um parceiro fixo e um parceiro que você tenha muita confiança, porque senão o ideal é você usar sempre a camisinha, tá? Vamos lá. Agora, esse daqui são os métodos anticoncepcionais cirúrgicos. Então, é assim, esses métodos são realizados por mulheres e homens que já têm filhos, por exemplo, já tem aí uns 2, 3 filhos, e aí essa pessoa decide que ela não quer mais ter filhos. Então é uma decisão assim muito séria na vida dessa pessoa. Então o que que ela faz? Ela vai fazer uma cirurgia, né? Então no caso das mulheres, olha lá na imagem de cima, a gente vai fazer uma cirurgia que se chama ligadura das tubas uterinas. O que que é isso? O médico vai lá e corta as tubas uterinas, tá vendo? Então, o óvulo, ele sai do ovário, vai para as tubas uterinas, mas ele não consegue avançar. Nem o espermatozoide consegue chegar até ele. Por quê? Porque tem um rompimento ali, que vai impedir esse encontro, tá? Então, não vai acontecer o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, esse é um método cirúrgico, ok? No caso da vasectomia, que é feita nos homens, também é um método
cirúrgico e é feito também em homens que já têm filhos e que decidiram que não querem mais, tá? E aí o que que acontece? Olha lá na imagem, ó. A gente tem o testículo, então os espermatozoides são produzidos no testículo. Do testículo, eles sobem até o epidídimo. E do epidídimo, eles vão subir por um canal que se chama canal deferente. O médico vai nesse canal deferente e faz um corte. Ou seja, o espermatozoide, ele não consegue subir pelo canal deferente. Ele fica impedido de subir, certo? E acaba morrendo. O que que vai acontecer? O homem consegue ter relação sexual? Consegue, normal. Então, o que que vai acontecer? O homem vai produzir o sêmen? Vai produzir o sêmen, porque ele vai produzir o sêmen que é produzido nas glândulas seminais, no líquido prostático, só que esse sêmen desse homem não vai ter quem? O espermatozoide, porque o espermatozoide não conseguiu subir, porque está interrompido o caminho. Então, o homem tem relação sexual normal, a mulher também, no entanto, né, no caso do homem, esse sêmen que vai sair dele não tem espermatozoide. Aí não tem como ter gravidez, entendeu? São métodos também que não impedem as infecções, tá? São métodos que você faz quando você tem muita certeza que você não quer mais ter filho e também quando você tem um parceiro, uma parceira que você confie, tá? Porque aí, né? E tem esse método aqui que é o método anticoncepcional intrauterino. Esse é bem interessante, ele é bem usado também, que é o DIU, é o dispositivo intrauterino. Então, vocês olhem a imagem do DIU ali, ó. Então, o DIU, ele é uma estrutura, tem esse formato de T ou Y às vezes, tá? Ele pode, geralmente ele é feito de cobre, e também tem alguns que são feitos tem progesterona junto, né? E o que que ele faz? Esse método, ele é introduzido dentro do útero da mulher. Então, a mulher precisa ir no médico, né? Ela vai fazer um procedimento com esse médico e o médico vai introduzir o DIU dentro do útero da mulher. Então, o DIU fica lá dentro, ó, lá no útero da mulher. E o que que esse DIU faz, gente? O DIU, ele vai impedir a fixação do embrião no útero. Ele cria um ambiente hostil. Então, esse cobre que tem, né, no DIU, ele impede essa fixação mesmo. O DIU, ele cria um ambiente hostil no útero. Então, o embrião não consegue se fixar, tá? Esse é um método que é utilizado por longo tempo. Então, a mulher ela vai no médico, ela coloca esse DIU, ela pode ficar até 5 anos com esse DIU dentro do útero, né? E ele dura 5 anos e ele impede a gravidez dessa forma, né? Ele cria esse ambiente hostil, o embrião não consegue se fixar. Esse método, ele é ideal porque, assim, ele é barato, ele não precisa você ficar tomando todo dia ou indo na farmácia tomar injeção, né? Ele é um método prático, mas pode acontecer às vezes desse DIU ele não ficar numa posição certa no seu útero e acontecer da mulher engravidar. Então, assim, esse método, quando a mulher opta por ele, ela precisa ir ao médico mais vezes para ver se ele tá no lugar certo, se tá tudo bem. Esse método também, ele causa mais dores, mais cólicas e aumenta o fluxo menstrual. Então, a mulher precisa pesar se vale a pena usar esse ou outros métodos, né? Porque mais cólica, mais fluxo menstrual nem sempre é fácil, né, meninas? Vocês sabem que não é fácil essa nossa vida. Tudo bem, pessoal? Então, se vocês tiverem, acho que é o último, é o último, essa aula é mais curta. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem lá no Classroom, tô lá, respondo vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!